Amanhã é o Dia Internacional do Idoso, mas também é um dia muito importante porque se comemora a terceira idade e é claro que a gente traz aí algumas informações para você, porque se você tem dores, obviamente, e você muitas vezes não sabe como cuidar dessas dores, presta atenção porque tem exercícios físicos também, então se liga. Quem convive com a dor sabe o quanto que ela é limitante e o quanto ela afeta não só o bem-estar físico, quanto emocional e social. Para muita gente, quem sente dor, o ideal é ficar em repouso. Mas eu vou conversar aqui com o fisioterapeuta Eduardo Ferreira, que pensa diferente. Eduardo, por que existe esse mito que a pessoa que está com dor, ela tem que ficar em repouso? Então, Zan, as pessoas que sentem dor passam por uma crise de dor, especialmente dor lombar, por exemplo, uma dor na coluna. Elas acreditam que estão fragilizadas, que estão machucadas e tendem a permanecer em repouso esperando a dor passar. Toma um medicamento e vai para casa, deitar na cama e esperar a dor passar. Mas, na verdade, não existe nenhuma recomendação científica para esse repouso, né? Na verdade, o que nós devemos, na ausência de patologias mais graves acometendo a coluna, por exemplo, voltar a se movimentar o quanto antes, mesmo que em doses bem pequenininhas de movimento. O que esse repouso acarreta para a pessoa que está sentindo dor e assim, em relação a pessoa ficar bom, se recuperar logo? A curto prazo, as pessoas que repousam por mais tempo tendem a desenvolver mais ansiedade, tendem a ter mais problemas com o sono e tendem também a cronificar a dor com uma maior possibilidade do que quem volta a se mexer mais rápido. Ou seja, se você permanece em repouso 4 dias, 1 semana, 2 semanas, existe uma tendência maior que aquela dor permaneça, mesmo que em níveis mais baixos, por mais tempo, meses ou até anos. A gente sabe assim que cada caso, né, é um caso e requer uma atenção, né, direcionada dependendo do que está acontecendo. Mas que tipo de atividade física uma pessoa pode fazer se ela está sentindo uma dor lombar, por exemplo? Pronto, não existe assim uma superioridade entre as modalidades de exercício físico, né? Entre aeróbico, fortalecimento, pilates, não existe uma superioridade. Mas existe uma necessidade de se fazer uma dosagem adequada para aquela pessoa que está sentindo dor. E aí, para isso, a gente leva em consideração também a experiência prévia que a pessoa já tem com a atividade física e tenta alinhar isso às necessidades que ela tem naquele momento, da necessidade de dosagem, de frequência, de um controle diferenciado para aquela pessoa que está sentindo dor. Eu vou contar uma curiosidade aqui para você, telespectador, que a gente já corre grandes percursos. E a gente falando aqui de dor, de você estar com dor e você fazer atividade física, e o Eduardo, ele é uma pessoa assim, como é que eu diria, ele é diferente, porque ele é fisioterapeuta e muita gente compra tênis caríssimos, né, para poder correr, e o Eduardo corre com uma sandália. Eu vou pedir para ele mandar para a gente colocar a sandália dele aqui no ar para vocês verem. Eduardo, me explica uma coisa, como é que você consegue correr com uma sandália daquelas? Veja bem, Zan, antigamente eu tinha dificuldade para correr com tênis, né? E hoje ainda, quando eu faço um pouco de alternância entre tênis e sandália, eu me sinto mais confortável com a sandália. Não existe nenhuma evidência de que o tênis seja capaz de prevenir lesões em corredores, né? Então, antes da gente pensar em tênis super confortáveis, com amortecimento de última geração, é mais interessante a gente pensar como que está a mobilidade do nosso pé, como que está a força dos músculos dos nossos pés, como está o nosso controle próprio de amortecimento de impacto, né? O que você diria para as pessoas que têm algum problema de dor, algum problema muscular ou sei lá, qualquer que seja o problema, em termos de prevenção ou até de tratamento mesmo? Bom, acima de tudo, tente manter o máximo nível de qualidade na sua vida, em termos de atividade física, relações sociais, lazer, controle de estresse, ansiedade, sono,
como um dos principais fatores, né? Não tenha medo do exercício. Para a maioria das pessoas, o exercício vai funcionar como um fator de proteção, né? Avalie o seu caso, procure um profissional para te avaliar e descartar ou considerar alguma possibilidade de acometimento mais grave ou não, mas veja bem, é a menor proporção das pessoas que têm um acometimento mais grave. Para a maioria das pessoas, a recomendação vai ser exercício e o controle das outras áreas da vida em geral. Eduardo, muito obrigado aqui pela nossa conversa, né, para as pessoas entenderem mais e quebrarem um pouco esse mito, né, de que está com dor tem que estar em repouso. A atividade física, né, específica, né, e com a dosagem certa, né, é um santo remédio. Exatamente. Obrigado mais uma vez.